Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite. É um grande prazer, né, estar aqui para conversar um pouco sobre essa nossa ação de divulgação de conteúdo científico, divulgação científica, usando as mídias sociais. A gente vai falar de diferentes estratégias, né, de divulgação. A ideia foi dos minicursos, né, os meninos vão mostrar como eles elaboram, especialmente os cards, as time-lapses, e também a animação. Então, a ideia é mostrar, fazendo, como esse material ele está sendo elaborado. Então, agradeço a oportunidade. Eu acho que não sei se todos aqui acompanham, seguem o LaFem, mas essa nossa ação, ela usa especialmente o Instagram, né, devido ao seu alcance. Então, a gente tem lá o nosso endereço é @lafem, o ESC, né, e quem não segue, vá lá, tem várias coisas interessantes, né, muita coisa legal, eu vou falar também um pouco sobre elas. Eu não sei se todos sabem, eu acho que a maior parte não. O LaFem, ele foi adaptado, então hoje a gente tem duas grandes ações lá no laboratório. Uma que é a de diagnóstico molecular do SARS-CoV-2, né? Essa ação ela surgiu de uma grande demanda, né, do Estado por testes, por testagem mesmo da população. Todas as amostras elas iam para Salvador, e hoje o LaFem ele faz uma demanda nossa, né? Uma demanda local com grande agilidade. A Ana Paula vai falar também nesse evento sobre isso. E o nosso outro braço é de educação em saúde. E, na realidade, esse de educação em saúde, ele nasceu bem antes. Já no final de março, a gente começou com essa ação. E o LaFem também, tradicionalmente, já trabalhava com vírus, mas não com vírus de transmissão vertical. Eu estou na UESC desde 2008, e antes disso eu já trabalhava com vírus, mas especialmente vírus relacionados, vírus de transmissão sexual, transmissão vertical, vírus relacionados à saúde da mulher, e também, como eu já falei, de transmissão vertical. Então, eu vou falar um pouco sobre essa ação, de como a gente organiza o conteúdo para depois ele ser divulgado, ou seja, na forma de cards ou de time-lapses, ou de animação. Então, como é que a gente organiza, tá? Então, eu vou projetar aqui rapidamente o material para vocês me acompanharem. Então, o tema de hoje, ele é pesquisa de conteúdo científico e elaboração, né, de cards para publicação em mídias sociais. Então, eu vou fazer uma breve introdução de como a gente prepara esse conteúdo. Depois, Raíssa, né, Raíssa é estudante de medicina, faz parte do grupo também, e Fabrício, que é biomédico, eu tive o prazer de orientá-lo na iniciação científica, é meu orientando hoje no mestrado, ele é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, da UESC. Então, Fabrício também vai mostrar para vocês, né? Fabrício, ele é um artista. Então, essa pandemia, ela trouxe muita coisa ruim, muita angústia, muito sofrimento, muita incerteza, né? Em relação à própria amanhã mesmo. Mas a gente teve que se reinventar. Então, nesse contexto de se reinventar, muitas habilidades, né? Muitas outras habilidades mesmo, elas foram reveladas. Então, coisas que a gente não sabia, porque não tinha tempo de fazer, não tinha espaço para fazer. Então, Fabrício é o nosso grande artista do laboratório. Vocês vão ver como eu não estou exagerando. Eu queria também aqui agradecer parte desse material que eu vou apresentar, foi elaborado por Leonardo, que é estudante de biomedicina, e por Daniel. Eu também depois vou mostrar a apresentação. Então, eles apresentaram parte dele num workshop interno do laboratório, e eu adaptei, então eles me cederam, eu estou agradecendo aqui em público a eles. E eu depois adaptei, né, acrescentei mais coisa.
Bom, essa ação de educação e saúde, divulgação científica usando as mídias sociais, ela surgiu porque muita informação nesse momento, né, tanta incerteza, muitas informações elas começaram a ser divulgadas usando as mídias sociais, usando até a própria TV, o WhatsApp. Então a gente foi inundado com informações muitas vezes erradas, né? Muitas fake news. Então, na realidade, nosso primeiro, assim, o desejo de fazer essa ação veio com constatação de quantas fake news estavam sendo veiculadas e que elas poderiam trazer problemas sérios em relação à prevenção, à contenção e à disseminação da doença. Outra coisa importante nesse contexto também é que na ânsia por informação, a população em geral ela começou a ter acesso a informações científicas, informações com termos técnicos que até então elas não estavam acostumadas a acessar rotineiramente, né? E isso gera, às vezes, dúvida e gera interpretações equivocadas também. Então, a gente pensou, poxa, agora, nesse momento, a gente pode ajudar a esclarecer, né, algumas fake news e pode também transformar informações que são científicas, não são científicas, mas que usam termos mais científicos, são comuns para a gente, da área da saúde, mas que não são comuns para a população em geral. Então, esse foi o nosso grande desafio, organizar informações úteis, atualizadas, com comprovação científica e que façam sentido, né, para a população. E traduzir, entre aspas, né, uma linguagem que ela é mais restrita, mais formal, para uma linguagem mais coloquial, visando atingir um público mais amplo. Então, e aí a gente tem também essa sociedade cada vez mais conectada às mídias sociais, que são ferramentas acessíveis e velozes de comunicação e difusão de conhecimento. Então, elas propagam essa informação errada, por exemplo, numa velocidade enorme, mas, porém, elas também podem ser usadas como ferramentas educativas, não é? Então, porque elas atingem diversos públicos e elas geram reflexão. Então, a gente, sabendo usar e usando bem, a gente pode aproveitar, né, usar essa característica dela de velocidade, de acessibilidade e de difusão, usar em prol da divulgação correta, não é, com comprovação do conhecimento científico. Então, qual foi o veículo de mídia que nós escolhemos? Existem vários, né? Pela questão de acesso, né? Nós escolhemos usar, não de acesso, mas de alcance. Nós escolhemos usar o Instagram, como eu já falei para vocês, né? Então, a gente tem lá, @lafem, _us. Quem não segue, aproveita e já passa a nos seguir. Nós também usamos outros, mas esses outros, eles são utilizados, mas quando a gente reposta, quando a gente usa o nosso perfil, né? O do laboratório oficial é o Instagram, como eu já falei, pelo alcance. No dia do time-lapse, eu vou dar várias dicas legais sobre essa forma de elaborar, de divulgar conteúdo. Mas, para hoje, assim, qual seria a dica mais importante? Pense em uma forma simples de explicar seu conteúdo. Isso não é fácil para mim. Eu sou um pouco prolixa, então eu tenho uma certa dificuldade. Então, mas assim, essa dica é importantíssima. Pense de uma forma simples, né? E evite termos científicos. Isso é quase impossível. Mas se vai usar, porque às vezes a população também se depara com ele, a gente coloca o sinônimo. Então, quando a população, quando quem for de outra área ouvir o termo científico, ele vai lembrar também do sinônimo e ajuda na compreensão, ajuda bastante. E a outra dica também é use imagens. Use imagens para ajudar na composição do material. E a gente também tem que saber para quem a gente está divulgando e como as pessoas estão interagindo com o conteúdo. Então, é importante que a gente também acompanhe isso. Use diferentes estratégias, né? Modifique também as estratégias ao longo do tempo. Por exemplo, a gente notou também, em relação a essa questão da interação, que a maior parte das pessoas interagiam com o nosso conteúdo em torno de 18 horas. Esse era o horário melhor para a gente. Então, a gente começou a liberar o material, mas nesse horário, acompanhando a interação das pessoas com o nosso conteúdo. Então, como é que nós temos trabalhado? Né?
mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a equipe. Isso é importante porque existem várias fases, e as pessoas, elas se identificam com mais uma atividade ou mais outra, isso é comum, isso é normal. Então, onde você se encaixa melhor, não é? Então, eu vou mostrar para vocês o nosso fluxo, vocês podem ver que vocês podem se encaixar em diferentes atividades. Então, as nossas etapas, o nosso fluxo de trabalho, ele tem aqui, primeiro, a escolha do tema, isso é fundamental. E aí, como é que a gente escolhe? Como é que a gente escolhe? Como eu falei para vocês, o primeiro foi em relação às fake news. Isso foi que mais, assim, nos tocou e que nos motivou. Muita fake news sendo jogada, né, pelas mídias, pelos grupos de WhatsApp. Então, assim, uma coisa importante na escolha do tema, o que é que as pessoas estão comentando? O que é que sua mãe está comentando? O seu amigo está comentando? O seu irmão? O que é que as pessoas, o que é que a televisão está falando? Então, você está antenado para ver o que está sendo mais comentado, né? E muita coisa é fake news, né? Então, a gente vai usar também, a partir da escolha desses temas, os artigos, acompanhar as pesquisas, para ver se tem ou não comprovação. Então, essa escolha do tema ela é fundamental, e é importante que sejam temas que as pessoas, não necessariamente sejam, mas é importante que sejam temas que estão causando curiosidade, e que as pessoas estão atentas e ávidas para saber um pouco mais, e de saber se aquilo é certo, se aquilo tem comprovação, não tem. Então, depois dessa escolha, o que a gente faz? Organiza o conteúdo. E aí vamos estudar. Então, a gente vai procurar fontes oficiais, né? E vamos criar o nosso resumo. A partir do que eu vou lendo, né? Eu tinha aquela ideia lá, que eu li no WhatsApp, num grupo, ouvi falar, minha mãe falou, alguém leu, comentou, eu vou estudar agora. Isso tem comprovação? Isso não tem comprovação? E eu vou criando o meu resumo com embasamento científico e adequando a minha linguagem, de novo, né? Escreva de forma simples, de forma clara. Então, vou adequando a linguagem e lembrando sempre das referências, sempre. A gente precisa colocar as referências, seja do texto, seja do artigo, seja do site e das figuras que eu utilizo. Sempre, sempre, sempre. Então, no meu resumo, eu vou consultar. Então, tive aquela ideia, porque eu ouvi aquele assunto, vou estudar, vou ler, vou procurar artigo, vou olhar as pesquisas em andamento, vou criar o meu resumo, vou adequar a minha linguagem. Depois desse passo, a gente passa para a revisão. Então, inicialmente, essa revisão vem para mim, eu dou uma olhada na parte técnica, na parte mais formal do conteúdo, vou estudar junto também, e junto com o autor, a gente fecha um texto e divulga para o grupo. E aí, todo o grupo também lê e dá opinião. Como eu falei, a gente tem um grupo que é heterogêneo, né? A gente tem enfermeiro, biomédico, a gente tem alunos de medicina, de biomedicina, tem alunos de pós, alunos de graduação. Então, cada um, e tem pessoas também de diferentes locais, né, do país também. Então, essa diversidade, ela nos ajuda também na elaboração, cada um com sua visão, com sua bagagem, com seu conteúdo, então a gente vai substituindo as palavras por sinônimo, vai ajustando os parágrafos, e no final deixa um texto que é mais acessível, né, que a gente acredita ser mais acessível para a população. Uma dica legal também que eu dou, depois que fizer seu resumo, pede para alguém que não é da área ler, pede para sua mãe, pede para o seu irmão, pede para um parente, pede para ler e ver se a pessoa compreende. Isso é bem legal, porque você quer que a sua informação ela seja compreendida, né? Ela seja útil e que as pessoas consigam entender aquilo que você escreveu. Bem, como eu falei em relação às fontes, extremamente importante, né? A gente usa na elaboração desse resumo, desse conteúdo, fontes oficiais, Ministério da Saúde, aqui representado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Fundação Oswaldo Cruz, Secretaria de Saúde, o Instituto Nacional do Câncer, Conselho Nacional de Saúde. Usamos também fontes internacionais, né, aqui representada a WHO, Organização Mundial de Saúde. Temos aqui o CDC, FDA, então a gente está atento também às recomendações desses órgãos internacionais. Temos também as universidades
quanto as universidades têm feito nesse momento, né? Vocês devem ter acompanhado. Quantas pesquisas, quanta coisa a universidade tem produzido. Não foi um momento, de forma nenhuma, de que as universidades ficaram paradas ou ficaram ociosas. Pelo contrário, quanto tem sido feito. Então, a gente tem acompanhado muitos trabalhos divulgados pelas universidades brasileiras. A gente também está atento às recomendações das sociedades, associações e conselhos de classe. Aqui nós temos representado Sociedade Brasileira de Imunologia, Sociedade Brasileira de Virologia, Sociedade Brasileira de Infectologia e os conselhos também. Muitas vezes eles emitem notas, né, notas técnicas, eles emitem recomendações, especialmente sobre tratamento, sobre terapias, sobre os fármacos que estão sendo divulgados e tão comentados, né? Então, a gente tem aqui o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Federal de Biomedicina, Conselho Federal de Farmácia. E as revistas, né, científicas, é extremamente importante, muita coisa tem sido publicada. Então, a população, em geral, ela não tem acesso à leitura desses artigos, que são extremamente, com muitos termos técnicos, né, muitos termos da área. Então, assim, a gente tem o papel de ler, compreender, traduzir e informar, e aí ver qual era a hipótese daquele artigo, o que eles encontraram, o que é que aquilo significa e qual seria o próximo passo, né? Então, transformando essa informação em algo mais simples, que as pessoas consigam ler e compreender. As bases de dados que nós costumamos pesquisar, né? Aqui também representadas, e como eu já falei, cite todas as referências, isso é fundamental. Vocês vão ver que nós temos várias figurinhas nos nossos cards, né, que deixam eles bonitinhos, isso dá mais leveza também, isso melhora a visualização, e nós sempre usamos lá no final elementos gráficos disponíveis em. Esses são sites que nós costumamos utilizar, eles sempre estarão lá referenciados ao final. Como eu falei, eu ia apresentar a equipe, né? Um grande prazer, imenso prazer fazer parte dessa equipe. Nós temos aqui o professor Lauro Juliano. O professor Lauro Juliano, ele já trabalhava com vírus também, trabalhou na pós-graduação, trabalha com citomegalovírus, né? Especialmente no diagnóstico de infecção neonatal. Nós temos aqui Daniel Fraga e Raíssa Garcia, que são alunos do 4º ano da medicina. Temos aqui Luiz, vai falar das time-lapses, né, para vocês, se vocês conhecem. Pérola, rainha do Instagram. Nós temos aqui Leonardo Lemos. Temos também Vitor, recentemente integrado ao grupo, e Beatriz Sena também, todos alunos de biomedicina. Temos aqui Fabrício, que eu já falei dele, Cariton e Thaís enfermeira, e os 2 biomédicos são alunos de mestrado do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. E aqui também nós temos Ranieri, que também é biomédico. Ranieri é a voz a principal voz. Raíssa também faz a narração, mas Ranieri, ele narrou a maior parte dos nossos vídeos, então ele é a nossa voz nas mídias sociais. E, bom, a gente está vendo aqui, né, como nós preparamos um texto, atentos às ideias, organizamos um resumo, lemos os artigos, passamos por essa revisão, eu faço uma revisão geral do texto, leio os artigos também, depois a gente faz uma revisão do grupo, ortografia. Então, todas as dicas, elas são ouvidas e a gente vai conversando na elaboração desse conteúdo. Então, depois que esse texto está pronto, e aí? Então, a gente vai organizar como ele será divulgado. Importante que tenhamos diferentes estratégias. E é isso que a gente vai falar nesses 3 minicursos, né, que nós estamos envolvidos. Esse aqui foi o último card que nós lançamos, vacina tríplice viral e a Covid-19. O texto foi elaborado por Raíssa, editado também por Raíssa, os cards. Nós temos aqui o vídeo, né, Lafem Explica em 1 minuto, as animações que o Fabrício vai falar, em um momento também, em um mini curso, e aqui as time-lapses. E hoje, nós vamos de card. Então, desejo a vocês um excelente mini curso, aproveitem. Eu tive o prazer de fazer há pouco tempo,
também nós fizemos algo semelhante, mas foi no workshop interno do laboratório. Posso dizer que foi excelente, então tenho certeza que vocês vão gostar. Aproveitem e a gente se encontra nos próximos minicursos. Olá, pessoal. Me chamo Raíssa Valandro Garcia. Atualmente eu sou discente do 4º ano de Medicina da UESC, sou colaboradora do LAFEM, bolsista Probex Lapar e com o vídeo de hoje eu pretendo ajudar na utilização de algumas ferramentas que existem no PowerPoint para a gente conseguir construir cards e publicar nas mídias sociais. São ferramentas que são fáceis de utilizar, estão ao nosso acesso de forma rápida, só que muitas vezes a gente não utiliza por não conhecê-las. Então espero que vocês gostem do conteúdo, aproveitem as dicas e utilizem essas dicas posteriormente. Muito obrigada, vamos lá! Bom, antes da gente começar efetivamente, é importante dizer que se o conteúdo que a gente vai preparar for para publicar no Instagram, a gente tem que entender que lá eles só aceitam 10 fotos publicadas por vez. Ou seja, a gente vai ter que organizar nosso conteúdo para que ele caiba em 10 cards. E para isso também a gente não pode sobrecarregar alguns cards somente com muito texto, porque senão o leitor ele vai perder o interesse e não vai ler o conteúdo, porque o Instagram é uma ferramenta que as pessoas elas passam rapidamente e elas querem ter acesso a informações rápidas e simples de entender. Então a gente tem que diluir o nosso conteúdo dentre os 10 cards disponíveis que a gente tem. Mas agora vamos de fato às dicas práticas. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é clicar com o botão direito, formatar plano de fundo vai aparecer, e aí a gente clica. Aí, por exemplo, em preenchimento sólido, existem as cores que a gente vai poder colocar nesse plano de fundo. Aparecem aqui algumas, mas, por exemplo, eu selecionei uma cor. Não gostei muito de como ela é. Tenho como selecionar ainda mais essa cor, clicando em mais cores, e aí eu personalizo da forma que eu achar mais bonita. Mais escura ou mais clara. Pronto, coloquei essa. Eu vou excluir essas caixas de texto porque eu não vou utilizar. Clico em uma. Se eu quero excluir as duas juntas, eu posso clicar em uma, apertar no Ctrl no nosso teclado e depois apertar na outra e clicar em Delete, que vai excluir as duas de uma vez. E aí eu quero inserir uma forma aqui para eu poder escrever alguma coisa, escrever o título do meu slide, por exemplo. Então, vou inserir formas. Tem várias formas que a gente pode utilizar nos nossos slides aqui. Tem, por exemplo, coração, carinha, setas, que as pessoas utilizam muito. Eu vou escolher esse retângulo aqui. Eu crio o retângulo, ele já vem com uma cor padrão, mas no momento que eu coloco a forma aqui, já aparecem as opções para editar essa forma. Caso você clique fora da forma, vão desaparecer as opções de editar, mas é só você clicar em cima dela com o botão direito, vai aparecer formatar forma, e aí vai aparecer de novo as opções aqui do lado direito e também aqui em cima, é só clicar em formatar. Pronto. Aí, da mesma forma, eu posso mudar a cor, do mesmo jeito que eu fiz com o plano de fundo, só que tá vendo, ela tá com contorno azul da forma original. Então, venho aqui em contornos de forma, sem contorno. Pronto. Só que eu achei que assim não ficou legal, eu quero dar um efeito maior para minha forma. Eu venho aqui em efeitos de forma, existem vários, por exemplo, nessas pré-definições aqui. Tem como deixar em 3D, tem como fazer várias coisas. Existem sombras também que a gente pode colocar. Reflexos. Brilho. Sim, eu vou escolher essa pré-definição aqui que eu acho bonita. E aí eu quero digitar um texto aqui por cima dessa forma. Por exemplo, o título do meu slide. Eu já posso começar a escrever, não preciso colocar caixa de texto, porque nessa forma já dá para escrever sobre ela. Por exemplo, mini curso sobre criação de cards para publicação nas mídias sociais. Eu seleciono meu texto para poder editá-lo também. Aí eu venho aqui, ó, página inicial. Na página inicial vai ter as seleções para a gente poder fazer com o texto. Eu posso justificar o meu texto, deixar ele centralizado, deixar ele para o canto direito ou esquerdo. Aí vai depender do que eu quero. Eu vou deixar ele centralizado porque é um título. Aqui eu posso modificar a cor.
aqui a forma da letra, a fonte da letra. Vou colocar Arial e também o tamanho da minha letra. Pronto, escolhi. Aqui, ó, eu tenho a opção também de mudar o espaçamento dessas letras. Muito, justo, justo, normal, afastado e muito afastado. Quando eu faço isso, parece que eu estou mudando a fonte da minha letra, mas na verdade é só o espaçamento. Por exemplo, eu vou escolher esse. E aqui também eu tenho como mudar o tamanho das letras. Eu posso deixar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, ou então colocar só a primeira letra da frase maiúscula, para eu não ter que reescrever esse título e mudar tudo. Eu posso simplesmente alterar por meio dessa ferramenta. Mas eu quero deixar tudo maiúsculo mesmo. Eu não gostei muito da cor, então eu vou modificar. Eu vou deixar branco mesmo. Além disso, eu tenho como colocar outras formas aqui para deixar o slide mais bonito. Por exemplo, eu vou inserir formas. Vou colocar, por exemplo, essa bolinha aqui. E eu quero deixar ela com a mesma cor dessa forma aqui. Eu posso simplesmente vir aqui e procurar a cor que eu tinha colocado. Ou então, eu posso vir e clicar em conta-gotas. Esse conta-gotas permite que eu clique na imagem e a cor que eu cliquei vai aparecer nessa imagem que está selecionada. Aqui, por exemplo. Pronto, elas ficaram com a mesma cor. Só que essa imagem ainda está com o contorno do azul, que foi a forma original. Então, a gente vem aqui em contornos da forma e sem contorno, porque eu quero tirar. Se você quisesse deixar, tudo bem também. E aí, eu quero deixar ela também com a mesma pré-definição que eu coloquei aqui. Então, eu venho em efeitos de forma, pré-definição e coloco a mesma. Só que eu achei que a bolinha ficou muito pequena para esse retângulo. E aí eu tenho como mudar o tamanho aqui. Eu posso mudar aqui também, tá, gente? E aí, quando eu mudo aqui, ó, ela fica sem o formato de bolinha. Então, eu posso fixar essa proporção. Eu venho aqui e coloco, fixei. Então, sempre que eu for mudar, ela vai ficar, ó, naquela proporção que eu tinha colocado. Pronto. Só que eu quero mesclar essas formas, não quero deixar desse jeito. Então, toda vez que eu quero selecionar duas imagens ao mesmo tempo, eu clico em uma, Ctrl no seu teclado e clico na outra. Aí eu vou em formatar, mesclar formas. Eu posso fazer a união das formas, combinar, fazer a fragmentação, interseção e subtração. Isso daqui apareceu desse jeito é porque já tinha um texto escrito. Se você quiser fazer essa mesclagem de formas antes de escrever o texto, também pode. Eu vou deixar assim com subtração. Além disso, eu quero colocar uma caixa de texto aqui para escrever alguma outra coisa. Eu vou inserir caixa de texto. Coloco a caixa de texto aqui e vou escrever Universidade Estadual de Santa Cruz. Pronto, eu escrevi, mas não me atentei que estava tudo em letra minúscula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse texto, vou vir aqui e colocar tudo em letra maiúscula. Pronto. Vou colocar centralizado, mudar a cor. Eu posso também colocar aqui, ó, em negrito, itálico, sublinhado. Tá vendo? Posso fazer da maneira que eu achar melhor. E aí, por exemplo, eu vou criar um folder para publicação. Eu quero inserir o nome do autor embaixo da Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, eu venho aqui e inserir uma caixa de texto. Coloco o nome. E aí eu quero fazer uma referência, quero utilizar um número para fazer a referência, por exemplo, o número 1. Como que eu faço para deixar esse número por cima do nome? Eu seleciono, venho aqui e tenho a opção sobrescrito ou subscrito. O sobrescrito ele vai ficar por cima, assim, ó. E aí eu consigo fazer a referência de vários autores. Aqui eu posso centralizar também, colocar na cor que eu quiser. E a fonte. Além disso, eu quero colocar
um formato também debaixo desse texto. Eu vou inserir uma outra forma, por exemplo, aqui. E eu quero utilizar essa mesma cor. Está selecionada a imagem, então eu venho aqui, conta-gotas, escolho essa cor, vou tirar o contorno da forma, deixar ela com a mesma pré-definição. Só que aí o meu título que eu tinha escrito ficou por baixo. Então como que eu faço? Eu clico com o botão direito em cima da forma, tem trazer para frente ou enviar para trás. No caso eu vou enviar essa forma para trás, que aí os títulos vão vir para frente. Desse jeito. Pronto. Agora eu quero colocar o símbolo da UESC aqui. Eu posso procurar esse símbolo nas imagens do Google, como eu fiz aqui. E aí eu procuro UESC PNG. O que é o PNG? O PNG ele foi criado para facilitar essa troca de imagens na internet. E aí ele faz uma compressão da imagem, deixando ela com uma qualidade boa. Mas a principal utilização dele é porque ele deixa o fundo da imagem em branco. Tá vendo? Esses quadriculados aqui é porque esse fundo aqui vai aparecer em branco. Então só vai aparecer isso que está colorido. Então eu pesquisei aqui o ESC PNG. Vou copiar a imagem e vou colar lá. Como que eu faço para colar? Ctrl V. Tá aqui, e aí eu vou reduzir o tamanho, eu posso reduzir o tamanho aqui, ou então aqui, a proporção, daquela mesma maneira. E aí eu vou escolher um lugar para colocar, aqui, por exemplo. Existem alguns sites também para a gente procurar essas imagens em PNG, porque não é todas as imagens que a gente vai achar facilmente assim no Google em PNG. E aí os principais que a gente utiliza aqui no LaFem são esses: pngwing.com, flatcom.com, freepik.com, pngimage.net, pngtree.com e o grátis PNG. Esses sites, eles pedem apenas para a gente referenciar as imagens nos agradecimentos. Tem outros sites que pedem outras coisas, por exemplo, fazer a referência ao autor da imagem. Então, tem que sempre se atentar a isso para fazer a referência no final, seja no final dos cards ou então por baixo da imagem. Então, por exemplo, eu quero pesquisar aqui a imagem de um cientista. Então, eu escrevo cientista, procuro. Esses sites que eu mostrei são todos que aparecem as imagens em PNG. E aí eu achei esse e gostei. Clico em cima. Baixar. Cada site é uma forma diferente de baixar, mas é bem simples de usar todos eles. E aí, essa foto ela vai para os meus downloads. Vou abrir. Abriu, aí eu clico com o botão direito, copiar. Vou lá no meu slide e colo Ctrl V. Aí, eu não quero essa imagem toda, então eu tenho como formatar também. Eu venho aqui em cortar, já tá aqui, ó, em formatar, cortar, e aí eu corto do tamanho que eu quero. Cortar. E aí eu quero colocar ela aqui. Eu posso também aumentar e diminuir de tamanho. Eu quero colocar ela aqui. Mas se eu quisesse colocar ela por cima aqui também, eu poderia colocar, ou então por baixo. Eu clico nela, vou em enviar para trás. Mas eu não quero, eu quero deixar ela por cima mesmo, então trazer para frente. Pronto, desse jeito. E aí, por exemplo, como eu estava falando de criar um folder, por exemplo, para publicação, depois que a gente fez um artigo de revisão, alguma coisa, então tem que criar um pôster. Eu posso também definir o tamanho desse pôster, porque tem muitas publicações que pedem um tamanho pré-determinado. Então, eu vou aqui, ó, em Design, formatar plano de fundo e tamanho de slide. Tem o padrão e tem o tamanho do slide personalizado.
Nesse tamanho de slide personalizado, você vai poder escolher como você quer. Aqui, por exemplo, se eu mudo para 9 e altura 7. Garantir o ajuste. Ele vai fazer o modelamento e pronto, mudou. E aí vai de acordo com o que você precisa. Eu vou voltar agora para o original. Só vim aqui, que vai desfazer a última coisa que eu fiz. A letra ela diminui porque ela se adequa ao tamanho do folder que você criou. Então, vou modificar essa letra aqui para ficar visível. Pronto. Essas linhas que aparecem é para indicar o quanto está centralizado, viu? É para te dar uma noção do posicionamento das letras e das formas. Eu tenho como também procurar essas imagens aqui no inserir, que tem inserir online, imagens online. Eu posso pesquisar. Sempre as imagens que eu achar, eu também coloco a referência de quais sites que eu utilizei. Porque aqui é uma ferramenta do próprio PowerPoint para você conseguir achar as imagens no Google de forma online. Então, por exemplo, eu vou colocar imagens de gotículas. Se eu quisesse inserir imagem de gotículas, por exemplo. Vão aparecer algumas imagens. E aí, se eu quero achar elas em formato PNG, eu venho aqui em transparente. E algumas delas vão aparecer com esse formato. Por exemplo, eu vou escolher essa daqui. Clico nela, vou inserir, vou esperar baixar a imagem. E aí ela tá aqui, aí eu posiciono do tamanho que eu quero colocar no slide todo. E eu quero que ela fique no fundo do meu slide, então eu clico com o botão direito e enviar para trás. Ficaria assim, mas eu não quero utilizar, então eu vou excluir. Eu posso também procurar imagens que tenham a ver com o conteúdo que eu estou criando. Por exemplo, eu estou criando um mini curso para publicação de cards nas mídias sociais. Então, eu vou procurar imagens do Instagram. Eu digito aqui e vão aparecer várias, ó. Aí, por exemplo, eu cliquei nessa, eu quero utilizar essa. Aí ela abriu, só que ela tá com esse formato em preto no fundo e eu não quero. Digamos que eu não tenha achado nenhuma em PNG. Eu tenho como tirar esse fundo aqui pelo próprio PowerPoint. Muitas imagens dão certo de utilizar essa ferramenta do PowerPoint para conseguir tirar o fundo. Já está em formatar, então você vai em remover plano de fundo. E aqui vai aparecer as áreas para você manter e as áreas para você descartar. Tudo que está colorido é o que vai manter. O que está nessa cor em roxo é o que vai descartar. Então, eu vou aumentar aqui, para eu poder pegar toda a minha imagem. Tá vendo? Essa parte ficou colorida, que antes não estava, então significa que vai pegar. Aqui ainda está em roxo, significa que vai descartar. Então, eu venho aqui, ó, marcar a área para manter. E aí, quando eu deixo assim e vou em manter alterações, tirou o fundo. E aí, eu diminuo. Coloco aqui, por exemplo. Quando eu venho aqui no canto também, eu tenho como formatar essa imagem. Formatar o tamanho, formatar a cor da imagem. Ele te dá algumas opções de como recolorir a imagem. Tem como você utilizar se você quiser. Eu quero deixar, por exemplo, essa cor aqui. Pronto. E aí eu tenho como fazer aqueles efeitos que eu utilizei para as formas que a gente colocou também. Eu posso escolher qual o efeito que eu acho mais bonito. E aí eu quero criar outro slide. Esse eu terminei, vou criar outro. E aí eu venho aqui, clico com o botão direito, novo slide. Se eu quisesse colocar o mesmo slide desse, eu clicaria em cima dele, duplicar slide. Que aí ele já vai vir com a mesma cor. E eu posso simplesmente excluir as coisas que não quero. Só clicando em cima. Se eu quero excluir duas coisas de uma vez só, como eu já havia explicado, clique em uma, Ctrl no mouse e clico na outra. Vou excluir as duas de uma vez. Vou excluir isso daqui também.
Pronto, e vou deixar só esse daqui para eu poder utilizar nesse novo slide. Aqui eu quero fazer uma nova mesclagem de formas. Eu venho em inserir, formas, vou colocar esse daqui, quero fazer uma mesclagem diferente dessa vez. Vou deixar na mesma cor, então conta-gotas, aqui, vou tirar o contorno e vou deixar com a mesma pré-definição. Clico em uma e na outra, segurando no Ctrl, mesclar formas. Eu quero fazer essa interseção aqui. Aí eu tenho como reposicionar a forma do jeito que eu quiser, virando ela. E aí eu quero colocar aqui no canto, diminuir. E eu vou escrever algo por cima aqui. Por exemplo, introdução. E aí eu quero escrever algo por cima aqui. Então, eu vou colocar aqui uma caixinha de texto. Eu posso simplesmente escrever aqui por cima ou então inserir uma caixa de texto. Eu vou querer inserir uma caixa de texto porque eu vou colocar o que está escrito ao contrário. Ó, vocês vão ver como vai ficar. Introdução. E aí eu quero virar. Por isso que eu inseri a caixa de texto. Vou mudar a fonte. Vou aumentar aqui. Posicionar no meio. E eu quero também deixar tudo de letra maiúscula. Então, eu venho aqui. Pronto, aqui vai ser a introdução, não sei, do meu artigo que eu vou publicar. Eu quero publicar um artigo em formato de cards, então aqui vai ser a introdução. Aí eu tenho como também fazer nesse mesmo modelo os outros. Por exemplo, eu duplico esse slide aqui 3 vezes. Porque o que eu vou fazer? Aqui eu posso escrever, por exemplo, introdução, aqui metodologia. Vou ter que diminuir um pouco, porque metodologia não vai caber com essa mesma fonte. Vou colocar 28. Metodologia. E aqui, discussão. Digamos que são essas 3 partes que eu quero colocar. Pronto. E aí eu quero incluir algumas formas aqui também. Aqui esse Smart Art tem vários elementos que a gente pode escolher para fazer, por exemplo, lista, processo, ciclo. Vou colocar, por exemplo, lista. Tem vários que a gente pode escolher, é bem útil para a gente criar slide. Por exemplo, esse aqui. E aí eu altero a cor do jeito que eu quiser. Eu posso mudar a transparência. Pronto. Aí a introdução, por exemplo, criar o conteúdo. Revisar o conteúdo. Aqui eu posso inserir outro texto. Pesquisa em sites confiáveis. Vou diminuir a letra.
gostei, então vou mudar. Sim. E aqui também eu vou diminuir um pouco, eu achei que ficou muito grande. Revisar conteúdo, ajuda dos demais membros do grupo para essa revisão, por exemplo. Posso escrever o que eu quiser, aqui é só um exemplo mesmo. Vou colocar a mesma cor, aqui eu tinha colocado qual letra? 30, vou colocar aqui também 30. Pronto, essa foi a minha introdução. Aí agora aqui na metodologia, eu quero inserir outra coisa. Uma forma, por exemplo. Eu posso copiar, já que eu quero usar a mesma bolinha, eu copio e Ctrl V, que aí vai ser a mesma bolinha, não vai ter nem diferença de tamanho, nem nada. E aí eu quero colocar todas nessa mesma cor aqui. Então eu selecionei todas, vou em conta-gotas, vou tirar também o contorno, colocar na mesma pré-definição. Pronto. E aí eu posso escrever alguma coisa aqui na minha metodologia. Por exemplo, cards, criação de cards, publicação, e aqui colocar mídias sociais. E aí, por fim, aqui eu quero colocar alguma outra coisa. Vamos ver. Ah, eu posso também inserir imagens do meu próprio computador, que é só vir aqui, viu? Na tabela, vamos colocar uma tabela. Posso inserir essa tabela do tamanho que eu quiser. E aqui eu faço a discussão do meu artigo. Vou mudar a cor. Eu quero deixar esse todo com a mesma transparência. Então, vem aqui. Pronto, tudo da mesma corzinha. E aí eu escrevo aqui as coisas que eu quiser escrever sobre a minha discussão. Além disso, eu quero colocar esse título aqui em todos eles. Então, eu vou selecionar tudo. Quero colocar em todos os meus slides. Eu copio, clico com o botão direito e copio. E colo. Ó, eu quero mover todos os três. Para não tirar o ajuste entre os três, então eu clico nos três e no Ctrl, e aí eu consigo mover todos os três juntos. E aí, agora, eu vou diminuir aqui um pouquinho também. Colocar aqui. Aí agora eu quero colocar um efeito para esses slides passarem. Eu quero colocar só nesses três últimos, porque são os três que tem o conteúdo de fato.
Então eu clico aqui, clico em Ctrl e seleciono os outros 3. Venho aqui em transições, tem vários efeitos de como eu posso colocar. Você escolhe qual for que você achar melhor. Eu vou colocar esse descobrir. Quando a gente coloca para apresentar o slide, ele fica assim. Se eu não tivesse colocado nenhum efeito, vou tirar o efeito desses daqui, ele ficaria assim, ó. Então, você coloca o efeito que você quiser, da melhor forma que você achar. E aí, por exemplo, se eu quero salvar as fontes que eu utilizei no meu slide para poder mandar para outra pessoa, porque muitas vezes quando a gente envia o slide para uma outra pessoa que tem um modelo diferente de PowerPoint, uma edição diferente, pode ser que não tenha as mesmas fontes que eu utilizei e aí desformata tudo. Então eu tenho como salvar essas fontes junto com o meu arquivo. Eu venho aqui em Arquivo, Opções, Salvar, Inserir fontes. Normalmente está assim, então eu venho e clico em inserir fontes no arquivo e salvo. E aí vai ficar salvo essas fontes que eu utilizei. E eu tenho como também transformar esse arquivo em outros arquivos a não ser PowerPoint. Porque, por exemplo, para eu poder publicar no Instagram tem que estar em formato de imagem. Eu posso também querer fazer em formato de PDF, por exemplo, para fazer um folder para poder enviar. Então é só eu vir aqui e exportar. Aqui já tem o formato de PDF, esse PDF XPS é de alta resolução, inclusive para poder revelar como foto, mas eu quero alterar, eu não quero o PDF, eu quero um tipo de arquivo de imagem. Eu tenho dois tipos, o PNG e o JPEG, eu posso escolher qual que eu quero. Geralmente o PNG ele fica com uma qualidade melhor da imagem. Então eu escolho ele, salvar como, escolho a pasta onde eu quero salvar, vou salvar na área de trabalho e eu coloco o nome do meu arquivo. Mini curso cards. Aqui é o tipo, ó, tá em formato PNG, mas tem vários outros que eu posso colocar. Eu escolho qual que eu quero. Salvar. E aí vai perguntar se a gente quer exportar todos os slides para aquele formato. Sim, todos os slides. E aí ele vai criar uma pasta com a nossa apresentação. Vamos lá olhar. Pronto, e criou. E aí eu vou poder publicar. E ficaram assim. Bom, pessoal, essas foram as dicas que eu achei mais relevante passar aqui para vocês. Agora o Fabrício vai ensinar como realmente montar um card com essas e outras dicas. Espero que vocês gostem bastante e até mais. Olá, gente. Meu nome é Fabrício, sou biomédico. Atualmente sou discente de pós-graduação em Ciências da Saúde da UESC, atuando também no Grupo de Educação em Saúde do LAFEM UESC, onde eu produzo principalmente cards e vídeos informativos para divulgação. Vocês acompanharam agora há pouco com Raiz algumas dicas e informações de como utilizamos a ferramenta do PowerPoint para a produção de cards informativos. E a partir de agora vocês vão acompanhar comigo a aplicação dessas e outras dicas na produção de um card informativo. E considerando que estamos no mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama, eu escolhi esse tema para a produção do card. O primeiro passo antes de iniciar a produção do card informativo, e aqui é uma sugestão, é a produção de um esboço com informações que você pretende inserir no seu card. Aqui nós temos algumas informações, com informação mais introdutória, eu trago alguns dados, as fases da doença e algumas outras informações com relação aos cuidados na prevenção ao câncer de mama. Nós vamos utilizar esse pequeno esboço para retirar as informações que nós pretendemos inserir no card informativo. A montagem desses cards ela é feita completamente dentro do PowerPoint, utilizando as ferramentas do próprio programa e alguns elementos que eu busco na internet, sem a necessidade de utilizar qualquer outro programa externo. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo tem a pretensão de publicar esses cards no Instagram. E nesse caso, eu recomendo para vocês a montagem de cards em uma proporção de 1:1, que é os dois lados iguais, aquele card quadrado. Para isso, a primeira coisa que vocês vão fazer ao começar a montagem do seu card é vir aqui em Design e definir o tamanho do seu slide. A gente já tem aqui alguns tamanhos que são padrões, 4:3 e 16:9. Como nós não queremos nenhuma dessas duas proporções, nós vamos
criar a nossa personalização. Eu geralmente uso o tamanho 25 por 4 e eu recomendo que vocês também definam o tamanho padrão para vocês utilizarem, porque a depender do tamanho que vocês coloquem, algumas configurações que vocês utilizem nos seus slides, ela podem mudar. Um exemplo é que nesse tamanho de 25,5 que eu utilizo, eu tenho uma ideia dos tamanhos de fonte que eu posso utilizar na produção dos meus cards. Eu sei que eu utilizo nos textos dos meus cards os tamanhos de 18 a 28, porque na tela do celular eles ficam num tamanho confortável para ler, e eu já tenho uma ideia também dos tamanhos de títulos que eu posso colocar para esse título poder se sobressair as letras de rodapé. Então eu recomendo que vocês tenham esse padrão. À medida que vocês forem publicando esses cards, vocês vão percebendo na tela do seu celular o tamanho de letra ideal para a publicação. Definido o tamanho, a gente vem aqui e dá um OK. Vocês veem agora que o meu card está quadrado, ele já está no tamanho ideal. O segundo passo é você definir a cor do seu slide. Geralmente eu gosto de colocar uma cor relacionada ao tema que eu estou tratando nesses cards. Nesse caso nosso, de exemplo, é um card sobre o câncer de mama. E a gente sabe que a cor relacionada à campanha do câncer de mama é o rosa. Então, eu vou definir a cor do meu slide em rosa. E aqui a gente vem em Design, formatar a tela de fundo. E aqui em cor, a gente pode definir alguma dessas cores aqui que já são pré-definidas. Ou a gente pode modificar aqui e criar a nossa própria cor, utilizando essas barrinhas, para quem tem já algum conhecimento, né? É uma ferramenta bem intuitiva, então com base aqui em arrastar, você consegue ver aqui do lado como a cor que você está criando vai ficar. Tem também essas cores padrões, que tem uma quantidade maior também do que aquelas cores personalizadas. Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Posso colocar uma dessas cores, mas eu vou utilizar a cor que eu já tinha padronizado aqui, esse tom de rosa. Nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer é produzir a capa do nosso card. A primeira coisa que eu faço é introduzir o título, né, do meu tema. Então eu vou utilizar aqui o meu esboço para buscar esse título. O câncer de mama e um previna-se. Eu vou inserir aqui uma dessas formas. A gente vê que tem vários tipos diferentes de letras. Vocês podem utilizar o tipo que vocês preferirem, mas tomem bastante cuidado de não misturar muito. Não coloquem. Eu recomendo utilizar o mesmo padrão, né, de artes nas suas fontes, ou no máximo 2 padrões diferentes para destacar alguma coisa ou outra, mas no geral utilizem o mesmo formato. Eu vou modificar aqui essa fonte, né, que vocês veem que ela está em preta. Eu quero deixar ela rosa também. Eu vou utilizar esse rosa aqui mais forte. E eu vou modificar a fonte também. Eu vou colocar em Arial Black. Agora eu posso vir aqui, copiar o meu título. Vou inserir aqui dentro. Vou definir aqui para a formatação, né, original. Pronto, coloquei o meu título. Agora nós precisamos buscar alguma imagem, né, que remeta a essa informação, né, ao câncer de mama. E para isso eu vou utilizar o Google Imagens. Nós vamos aqui em Imagens. E eu posso pesquisar, por exemplo, câncer de mama PNG. Essa informação aqui, esse PNG, ele é um tipo um formato de imagem que ele permite aquela formatação de fundo, que é aquela imagem com o fundo vazado. Quando você pesquisa no Google o seu termo seguido ou precedido por esse termo PNG, o Google traz para você
imagens, principalmente nesse formato. Então aqui nós temos, eu gostei dessa imagem aqui, desse coração, né? Nós podemos ir até a página dessa imagem. Eu poderia transportar ela daqui também, não funcionaria também. Mas nós podemos ir na página que disponibiliza essa imagem. Geralmente, essas páginas elas disponibilizam essas imagens de forma gratuita, desde que você não vá utilizar com fins comerciais e que você acredite esses sites. Lá no final dos seus cards ou abaixo da imagem, eu vou utilizar essa figura desse site. Eu vou entrar aqui, vou buscar, né, o nome do site, já vou deixar aqui salvo. E eu vou utilizar essa imagem na capa do meu slide. Esse programa também eles nos disponibiliza algumas outras ferramentas que nós podemos utilizar para edição dessas imagens que nós buscamos na internet ou que nós montamos. Eu vou mostrar para vocês alguns efeitos que nós podemos utilizar nessas imagens para personalizar o máximo possível. Nós temos aqui diversos efeitos diferentes. Eu vou tentar colocar aqui um efeito de sombra para ver se fica legal. Vocês podem ver que essa imagem ela deu uma sobressaída, né? Geralmente, quando a gente monta esses cards, é comum que a gente queira referenciar a equipe que produziu, ou a sua instituição, o seu laboratório, o seu grupo de pesquisa. Tem várias formas de fazer isso. Nós podemos utilizar as formas que são disponibilizadas aqui no programa em inserir. Nós viemos aqui em formas. Nós temos várias formas diferentes que nós podemos utilizar elas das mais diversas formas possíveis. Eu vou utilizar essa forma de círculo aqui. Eu vou tentar ajustar ela o máximo possível para ela ficar um círculo perfeito, né? A gente pode vir aqui nessas setas e a gente pode vir aqui nessa setinha e marcar aqui em fixar a taxa de proporção. Porque se a gente não fizer isso, quando formos mudar o tamanho do nosso círculo, ou de qualquer outra forma que a gente esteja trabalhando, ela vai dar essa deformada. Quando você ativa a taxa, quando você fixa essa taxa de proporção, ele não permite mais que ocorra essa deformação da sua forma. Então você vai mudar o tamanho dela, mas vai sempre manter as proporções originais. Eu vou utilizar essa forma para criar aqui uma pequena aba onde eu vou inserir os símbolos das instituições que eu faço parte, de forma a referenciar essas instituições dentro do meu card. Então eu vou tirar aqui esse contorno, né, dessa forma, que é essa linha que passa em volta, e eu vou preencher ela com a cor do meu slide. Eu defini a cor rosa claro como a cor de fundo, e esse rosa mais forte para os destaques. Então, eu vou definir aqui, coloquei. Eu vou inserir aqui só como um exemplo, eu vou inserir o logotipo do encontro de biomedicina e tentar inserir também um logotipo da UESC. Então, eu vou buscar aqui o nosso logotipo do evento. Já está aqui. Ficou legal também, né, essa cor, mas eu quero deixar esse logotipo numa cor próxima dessa cor que está aqui no fundo do slide, a cor prevalente no nosso card, que é a cor rosa. Então eu vou vir aqui, eu posso fazer essas pequenas alterações que já são pré-disponibilizadas pelo programa, mas eu posso vir também aqui em mais variações e inserir a cor que eu achar melhor. Eu vou inserir aqui esse rosa. Vocês podem ver que esse logotipo agora está rosa, como eu queria. E eu vou tentar também inserir um símbolo da UESC aqui dentro. Então eu vou vir aqui no Google Imagens também.
busquei aqui o símbolo da universidade, né? E como vocês conseguem reparar, tem esses símbolos e eu queria também um efeito de silhueta. Eu vou tentar procurar aqui o símbolo da universidade numa modo silhueta, né? Que é aquela sombra. Vocês veem que eu não consigo encontrar. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar montar a silhueta desse símbolo no próprio PowerPoint. Eu vou buscar aqui um que tenha uns traços mais marcantes. Eu acho que é esse aqui. Vejam que ele tem uns traços da imagem, eles estão bem mais marcantes. Eu vou utilizar essa imagem aqui no PowerPoint e eu vou tentar modificar ela para criar aquele efeito silhueta. Eu vou cortar esse traço que está aqui embaixo. O que eu vou tentar agora é valorizar esses traços do símbolo da universidade e para isso eu vou utilizar alguns efeitos de modificações aqui da imagem que o próprio programa nos proporciona também. E eu vou utilizar, vocês veem que tem vários efeitos diferentes, eu vou utilizar esse último efeito aqui, que ele valoriza esses traços, né? É um efeito em preto e branco. Ele vai valorizar esses traços que já são mais marcados. Eu vou vir aqui em correções e vou fazer pequenos ajustes nessa imagem, de modo a ficar o mais próximo possível daquilo que eu espero. Vocês podem ver que existem diferentes modelos, né, que eu posso utilizar aqui. Eu vou utilizar esse aqui, menos 20% de brilho e menos 40% de contraste. Vou utilizar esse modelo. E agora com nossa imagem já, né, com os traços bem valorizados, nós podemos começar a remover essa parte branca da imagem, porque eu só quero manter os traços. Para isso, eu utilizo a ferramenta de cor transparente ou essa ferramenta aqui de remover os fundos da imagem. Eu vou mostrar aqui para vocês que utilizando a ferramenta de cor transparente, ela é uma ferramenta bem específica, né? Ela só vai excluir aquelas cores que você define. Eu vou colocar ela aqui e vocês vão reparar que ela não conseguiu remover toda a cor branca da imagem, porque essa imagem, ela, apesar de ter feito essas pequenas modificações na imagem, ela continua guardando as informações da imagem original e ele não permite que a cor, apesar dessa imagem, ela já está bem definida, né, entre o branco e o preto, ela não permite que nós consigamos tirar esses rastros de branco aqui que tem na imagem. E uma forma de corrigir isso, uma forma de tirar essas informações originais da imagem, é fazendo esse processo aqui. Vocês vão recortar essa imagem e vem aqui em colar, e vocês veem nas opções de colagem em colar como imagem. A partir desse momento, essa imagem passa a ser uma nova imagem, ela não guarda mais aquelas informações da imagem original. Eu vou mostrar para vocês aqui que agora, aquela mesma imagem que nós utilizamos antes, só que com esse processo, nós conseguimos remover todo o fundo da imagem, porque ela não tem mais as informações e que aquela região que está aqui mais próxima da imagem, aquele sombreamento, né, não tem mais as informações que essas regiões de diferentes tons ainda existem. Agora nós temos aqui, né, uma imagem de silhueta também, nós temos a sombra do símbolo da universidade, só que ele está em preto. E eu vou mostrar para vocês também que dá para transformarmos essas imagens em silhuetas de uma cor mais escura para uma cor mais clara, ou de uma cor mais clara para uma cor mais escura. Para isso, vocês vão utilizar esse recurso que eu acabei de ensinar para vocês, que é o recortar e colar como imagem. Eu vou tentar aqui utilizar essas ferramentas de cor e eu vou desbotar essa imagem. Vendo que ela desbotou, ela ficou cinza. Eu vou recortar ela de novo e vou colar como imagem. A partir desse momento, o que nós temos aqui é uma imagem originalmente cinza. Ela não guarda mais as informações daquela imagem preta que eu utilizei anteriormente. E agora nós vamos ir repetindo esse processo até alcançar aquele tom, né, que esperamos. Eu vou vir aqui de novo
e vou desbotar mais uma vez. Vocês conseguem perceber que agora essa é uma imagem branca. Eu vou recortar de novo. E é bem importante, quando vocês fizerem esse processo, vocês façam aumentando o máximo possível o tamanho dessa imagem antes de iniciar o processo, porque esse método, ele registra a imagem exatamente como ela está naquele momento. Se você recortar uma imagem pequena e tentar colar ela como imagem e você crescer o tamanho, essa imagem ela vai perder bastante a qualidade. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, que eu vou recortar essa imagem aqui, vou colar ela como imagem, e quando eu crescer o tamanho dela, ela vai perder bastante a qualidade da imagem inicial, porque você diminui o tamanho dessa imagem. Eu vou utilizar o modelo que eu estava trabalhando antes. Vocês veem que ela é uma imagem que tem uma resolução muito melhor. A partir desse momento, eu posso fazer o mesmo processo que eu fiz para criar esse logo do evento na cor rosa. Eu vou vir aqui em cores e vou definir a cor rosa para esse logotipo também. Vocês conseguem observar agora que nós temos um card mais limpo, né? Ele segue a estética, né, da cor rosa, sem aquela briga de cores, né, que eu teria se eu não tivesse feito esse processo. Vocês veem que o card ele fica se apresentando de uma maneira bem mais neutra fazendo esse processo. A capa do nosso card ela já está pronta. A partir desse momento nós podemos partir para o corpo do card. Vou duplicar esse slide, né, para aproveitar as configurações que eu já tinha feito nele. Vou descer para esse segundo slide. Posso vir aqui e apagar o que eu não queria. E eu vou olhar aqui no meu esboço qual a próxima informação para inserir nesse card. E é essa informação aqui, uma informação introdutória. Que o outubro é o mês mundial do combate ao câncer de mama. E uma pergunta se o seu leitor conhece, né, fazendo uma ligação com o seu leitor e chamando ele para entender mais sobre o tema. Eu poderia utilizar diferentes formas, né, de colocar essa informação aqui dentro do meu card, mas eu vou tentar utilizar também esse círculo, né, para manter a estética que eu comecei utilizando aqui na capa do card. Eu vou utilizar essa mesma fonte, posso vir aqui e copiar. E um conselho que eu dou para vocês também, uma sugestão, sempre que vocês estiverem confeccionando o seu card, vocês irem utilizando elementos que vocês utilizaram nos cards anteriores para não precisar sempre ficar configurando novamente. Então vocês podem vir aqui, copiar, né, um elemento anterior, que nesse caso foi um elemento textual. Eu posso vir aqui e colar. E aqui eu só vou mudar a cor dessa fonte, né? Posso vir aqui em conta-gotas e eu posso utilizar a mesma cor do fundo desse card. Vou diminuir um pouco o tamanho. E eu vou inserir aqui a nossa informação. Sempre vem aqui em manter somente o texto. Eu vou tentar ajustar esse texto aqui dentro. Eu poderia deixar dessa forma aqui, mas eu estou achando que esse card ele ficou muito vazio, né? Ficou muito limpo. Eu vou tentar buscar na internet uma imagem que represente, né, essa informação. Eu vou dar uma ajustada aqui, eu vou diminuir um pouco o tamanho também. Vou dar uma ajustada aqui e vou tentar inserir aqui em cima alguma imagem que harmonize também, né, com o nosso card.
Eu vou buscar aqui por câncer de mama, PNG. E agora eu vou tentar aqui buscar alguma imagem que harmonize, né, com aquela nossa informação. Eu gostei dessa imagenzinha aqui. No caso dessa imagem, vocês podem ver aqui que o site ele permite, né, que façamos o uso dessa imagem tanto para fins comerciais quanto para fins pessoais de maneira gratuita, desde que você faça essa atribuição. E eu vou salvar aqui essa imagem e vou utilizá-la no nosso card. A gente vê que quebrou mais, né, aquela imagem seca que tinha no início. Conseguimos fazer essa introdução, né? Eu vou dar mais uma duplicada aqui. Vou deletar essa imagem. E agora a gente volta para o nosso esboço e ver qual é a próxima informação que nós vamos inserir, que são os dados epidemiológicos sobre o câncer de mama. E agora a gente vai tentar montar aqui uma forma de colocar essas informações dentro do nosso card. Eu vou utilizar esse título como molde. Vou colar aqui. E agora eu vou mostrar para vocês algumas maneiras também de utilizar essas formas do PowerPoint para colocar suas informações. Eu vou aqui buscar algumas formas, né? Vou buscar uma forma em círculo. Fazer aquele ajuste. Agora nós podemos vir aqui e editar a forma que acabamos de criar. Eu vou modificar, né, o preenchimento dessa imagem, que é essa área que está aqui em azul. Eu vou botar um tom de rosa claro. E eu vou colocar o contorno na mesma cor que a gente vem utilizando nesses destaques. Eu posso também vir aqui e aumentar a espessura desse contorno. Agora eu também vou inserir uma segunda forma, né, para inserir o texto. Eu vou usar esse retângulo com os cantos arredondados, mas eu poderia utilizar qualquer outra forma que eu achasse melhor. E agora também eu posso vir e configurar esse retângulo que eu inseri aqui. Eu vou tirar o contorno dessa forma e vou colocar ele na mesma cor desses destaques que eu estou utilizando. Vou enviar para trás. Vocês veem que ele meio que casa, né? As duas formas se casam, com o círculo com esse retângulo. Pronto, eu criei aqui os locais para inserir as informações que estão lá no meu esboço. Se vocês repararem, eles têm aqui essas linhas, né? Essas setas, que elas te indicam um pouco da direção dos elementos que você está colocando, e você consegue até medir nesse distanciamento e tentar colocar eles de maneira mais sincronizada possível. Agora eu venho aqui, vou buscar minhas informações. Se vocês repararem, são 4, né? 4 dados que eu trouxe. Vou inserir esse dado aqui. E eu vou também manter o Arial Black com a letra da mesma cor do fundo dos meus cards. E assim vou fazendo para as demais informações.
Agora eu vou buscar imagens que representem da maior maneira possível as informações que eu estou passando em cada um desses tópicos aqui do meu card. Para isso eu vou utilizar o Google Imagens. Agora vocês conseguem reparar que essa imagem que eu peguei, ela é uma imagem um tanto quanto quadrada. Não ficou tão ruim, né, dentro dessa forma, mas eu prefiro que essa imagem se ajuste bem ao meu tópico. Para que isso aconteça, eu vou utilizar aqui uma das ferramentas de corte que eu tenho aqui no PowerPoint, que é nessas opções aqui do cortar, da setinha para baixo. Nós temos aqui a opção de demarcar a forma, né, desse corte, e eu vou utilizar uma forma em círculo. Vocês percebem que agora eu consigo obter um ajuste muito mais fino dessa imagem aqui dentro do meu tópico. Com esse card pronto, podemos partir para o próximo. E aqui eu começo a falar sobre as fases de avanço do câncer de mama. A fase inicial com 3 estágios e a fase tardia, que eu dividi em 2 estágios. Você já deve ter percebido que o Instagram tem uma maneira especial de exibição de imagens. As imagens no Instagram, elas são exibidas justapostas uma à outra. Vocês podem arrastar elas para o lado e isso nos dá a impressão de que você está passeando por um mural. E eu vou mostrar para vocês uma maneira muito interessante de explorar essa característica. E nós podemos fazer isso utilizando as próprias formas que são disponíveis aqui no PowerPoint. Eu vou utilizar aqui essa forma de círculo vazio. Ajustei a proporção do nosso círculo. Se vocês repararem, algumas formas que estão disponíveis aqui no PowerPoint, elas têm essas marcações, né, de pontos em branco, mas também podemos ver que tem uma marcação de pontos laranja. Geralmente, essas marcações laranja, ela indica que você pode modificar aquela forma arrastando esse ponto. Nesse caso do círculo, nós podemos aumentar ou diminuir a espessura dessa parede. Eu vou definir a cor desse círculo como a cor que eu estou utilizando aqui no meu slide. Vocês podem reparar que o programa ele oferece algumas indicações para te orientar na colocação dessas formas ou imagem que você tenta inserir no seu projeto. E agora eu vou tentar ajustar essa forma aqui na extremidade. Vocês conseguem reparar que a nossa forma está ultrapassando os limites do nosso card. Isso não é um problema, uma vez que quando esse card ele for exportado, vai aparecer na imagem apenas aquilo que faz parte desse interior aqui, como vocês podem ver na nossa imagem em tela cheia. O que eu vou tentar agora é reproduzir essa imagem no próximo card, só que dessa vez eu quero deixar ele na região oposta, para que haja uma continuidade entre o card e o outro. Para isso, eu vou duplicar esse slide e vou trazer a forma no segundo slide para a extremidade oposta. Eu vou mostrar a vocês que nós conseguimos obter aqui uma continuidade entre os dois cards. O que eu vou tentar agora é utilizar esse espaço que eu acabei de criar para a inserção dessas informações relacionadas às fases do câncer de mama. Antes disso, eu vou criar um título para esse slide e eu vou utilizar também o modelo inicial de título que eu já utilizei. Eu vou ajustar ele aqui e eu vou colocar o título nesse slide de fases iniciais, como eu coloquei no meu esboço. Agora eu vou tentar usar essa estrutura que criamos aqui para criar uma sequência de eventos utilizando os dois slides diferentes para demonstrar as fases do câncer de mama de maneira linear. Para isso, a ideia que eu tive foi dividir esse arco em diferentes partes e cada uma dessa parte eu vou representar um diferente estágio da doença. Eu posso fazer isso utilizando essas formas em linha. Eu vou tentar aqui utilizar o centro desse círculo como guia e eu vou marcar nessas duas regiões. Como vocês podem reparar, a fase inicial ela tem 3 estágios. Eu vou dividir esse segmento aqui em 3 partes.
Vocês reparam que ele está com a cor destoando do nosso slide, mas eu coloquei nessa cor azul só para ter uma forma de me guiar na direção dessas formas. Na verdade, eu quero que essas formas sejam da cor desse fundo de slide, né? Para que ele desapareça nessas regiões e dê a impressão de que o nosso arco aqui ele está vazado nessas regiões de divisão. Então, eu vou definir a cor dessas formas em rosa. Agora vocês podem reparar que nós temos essa forma, né, dividida, e agora eu posso colocar aqui os diferentes estágios do câncer de mama. O mesmo vou fazer com a continuação desse arco lá nas fases tardias da doença. Finalizada essa etapa, eu vou tentar buscar uma imagem para inserir aqui no centro desse arco. Eu vou utilizar essa imagem aqui, mas temos um problema com esse fundo branco. Eu vou tentar removê-lo utilizando a ferramenta de remover plano de fundo do PowerPoint. Os controles dessa ferramenta podem variar de acordo com a sua versão do programa, mas o funcionamento é basicamente o mesmo. Temos aqui alguns botões. O de marcar áreas para manter, nós utilizamos para marcar os locais que nós queremos que se mantenham na imagem, como essa parte do braço e essa do pescoço. Finalizadas as alterações, nós podemos vir aqui em manter alterações. Nós vamos pegar a imagem modificada e tentar ajustá-la aqui nessa região. Mas eu quero que parte dessa imagem apareça no primeiro card e parte apareça no segundo. Para isso, vocês vão seguir os seguintes passos. Eu vou ajustar a imagem aqui da maneira que eu quero que ela apareça nesse card. Vou utilizar a ferramenta de corte para cortar a imagem aqui na borda do nosso card. Eu vou copiar essa imagem e vou colar no card seguinte. Vocês podem notar que a imagem ficou exatamente na mesma posição em que ela se encontra no card anterior. Para não alterar a altura em que essa imagem está inserida aqui nesse slide, eu vou clicar nessa imagem e vou utilizar a seta para levá-la até o outro lado do card. Vou aproximar aqui para ter um ajuste fino. Vou ajustar ela nessa região, bem próximo ao card seguinte. E agora, usando a ferramenta de corte, eu vou inverter o lado do corte dessa imagem. Agora vocês vão reparar que novamente nós temos essa sensação de continuidade dessa imagem. Essa parte finalizada, vamos partir para a representação da próxima informação. Aqui nós temos informações para as mulheres de como fazer um autoexame que vai auxiliar no diagnóstico precoce. Vamos colocar essas informações nos cards. Já transferi essas informações para o card, mas eu sinto que ele ainda está sem vida. Eu vou tentar dar um jeito nisso. A ideia que eu tive foi tentar juntar esse card ao card seguinte, que é onde eu pretendo colocar um pedido de interação dos meus leitores com a minha publicação. Para isso eu vou utilizar a mesma técnica de continuidade dos cards. Eu vou utilizar essa fita para fazer uma junção entre o último card e esse card da interação. Eu vou posicionar essa imagem aqui ao centro e vou seguir aquele mesmo método que eu já mostrei a vocês. Agora eu vou enviar essa imagem para trás do texto e vou começar a trabalhar no card seguinte. O que eu quero fazer aqui é mudar a cor que eu estou trabalhando nesse slide. E a partir daqui eu quero começar a usar aquela cor secundária dos slides anteriores. Eu vou vir aqui em Design, vou modificar essa cor de fundo. Para não ter essa sensação de que o fundo da imagem está mudando de maneira abrupta, eu vou tentar
ajustar essa cor interna da nossa fita. Eu posso vir aqui e utilizar alguma dessas formas, pode ser essa de forma livre, por exemplo. Eu desenhei essa forma e agora eu vou enviá-la para trás. E aqui eu posso inserir os meus pedidos de interação. Para finalizar, eu vou incluir as nossas referências. Nosso card está finalizado e agora vocês podem ver como ficará sua visualização no Instagram. Então foi isso. Espero que esse curso tenha sido muito proveitoso e que você possa utilizar as dicas que aprendeu aqui para levar informações de qualidade para a população.